from across the room. Those eyes kept following me. Something popped in my brain. No, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control over lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. Now you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder.
Pronto, já aprendi a esperar as musiquinhas terminar, porque senão vocês ficam chateados. Gente, bom dia, como é que vocês estão nessa semana absolutamente estressante de fim de semestre? Tudo tranquilo, tão saudáveis, lavando as mãos ainda, mantendo distância social e me ouvindo, isso é importante. Desculpa o atraso, tá, gente? Não tem jeito. Como eu estou fazendo relativamente poucas transmissões, cada transmissão é um parto, eu apanho muito da minha experiência aqui. Eu gostaria de ter mais de vocês participando, tem poucas pessoas aqui ainda. Isso é sempre uma fonte de preocupação, tá? Porque a galera se confia na gravação. Quando tem impedimento, eu até entendo, sabe? Ok, não pôde naquele horário, mas aí perde a oportunidade de tirar dúvidas, né? E tirar dúvidas num assunto que realmente tem tantos detalhes é realmente importante, tá? Ah, deixa eu só trocar aqui o aviso, toda vez eu tenho que fazer isso. Não, vamos iniciar dentro de alguns minutos. Já iniciamos. Beleza. Então, gente, vamos lá. Deixa eu dar alguns avisos para vocês primeiro. Qualidade da imagem, áudio, tá tudo funcionando direito, eu suponho, né? Legal que o condomínio onde eu moro aqui tá uma festa, tá? Tem esmeril, tem gente fazendo limpeza aqui perto, obra, então vocês vão ouvir muito ruído hoje, eu acho. Hoje não ia ser um bom dia para gravar aula. Gente, vamos lá. Então, como é que tá a nossa programação, tá? Vocês agora têm todas as videoaulas da parte de microarquitetura e vocês têm a especificação do projeto. O projeto continua sendo individual. O objetivo dessa vez é entregar um pequeno relatório, então coisa de 2, 3 páginas provavelmente vai resolver o problema. Eu não gosto de especificar relatórios em termos de páginas, tá? Vocês têm que garantir que as informações esperadas elas estão lá e elas sejam compreensíveis. Se para isso vocês vão consumir 2, 3, 20 páginas, aí realmente é uma decisão de vocês, só que a decisão tem que fazer sentido. E eu simplifiquei o problema em respeito ao prazo, né, que vocês tinham, que realmente é curto. O prazo para o semestre inteiro é curto. Eu estava inclusive parando para pensar hoje, esse semestre foi uma loucura. Foram basicamente 10 semanas e aí agora eu estou vendo que a gente vai encerrar o semestre aí com cerca de 25 aulas, né? E aí dá tipo mais ou menos um vídeo e boa parte desses vídeos com toda a trabalheira da edição, né, para ficar um material decente, tão decente quanto possível para vocês estudarem. É um vídeo a cada 2 ou 3 dias. Para um cara que está trabalhando somente dando aula, isso é ok, mas quando o professor ele tem que lidar com outras coisas, né, iniciação científica, extensão, pesquisa de laboratório, a questão das atividades administrativas, aí a coisa fica realmente pesadíssima. Mas, ok, aos trancos e barrancos, a gente está chegando ao fim e a gente precisa acertar agora os últimos passos da disciplina, tá? O prazo para entrega é quarta-feira, até 23h59, ou seja, amanhã. Então eu vou pedir para realmente vocês darem o gás, tentarem começar o trabalho o mais rápido possível. Não deixem para começar esse trabalho tipo amanhã, tá certo? E em caso de dúvidas, vão me procurando para dar tempo de eu responder também. Eu vou também estar sobrecarregado essa semana, mas então vocês precisam me dar um tempo também de pelo menos algumas horas. Começou o barulho, tá? Se tiver muito alto o barulho de fundo, avisa para eu ver se eu consigo fazer alguma coisa a respeito. E
Certo. Eu tô vendo aqui que já tem dúvidas, já já eu começo a responder as dúvidas de vocês. Eu só preciso dar um aviso antes que eu esqueça, que é bem importante, que é o seguinte. A, a universidade ela deu para gente um prazo para pedidos de reaproveitamento de estudos, né? Aproveitamento de disciplina, essa semana, o que foi uma decisão bem exótica, tá? Por parte da Pró-Reitoria de Graduação, porque essa semana ainda não encerrou o semestre, então como é que você solicita o aproveitamento de uma disciplina que você ainda não tem uma nota oficial, que ainda não está oficialmente encerrada, né? Então, vai ser uma coisa muito apertada em termos de prazo para eu tentar consolidar a disciplina, e esse aviso é particular para o pessoal da turma de ciência da computação, certo? Porque esse código de disciplina não é o código que está associado ao curso de ciência da computação, apesar de a ementa basicamente ser a mesma. Então, como existe essa equivalência, mas essa equivalência não está implantada no sistema acadêmico, então a gente vai precisar fazer esse pedido de aproveitamento. E aí, como é que a gente consegue organizar esse pedido para acontecer da forma mais rápida possível, para no início da próxima semana, quando começarem as matrículas, vocês já terem tudo isso pronto? Aí eu conversei agora pela manhã com o professor Gustavo, que é o coordenador do curso de Ciência da Computação, e aí ele recomendou que eu sugerisse, tá, para os alunos de Ciência da Computação se articularem, criarem uma única solicitação, dizendo: nós, alunos listados abaixo, cursamos a disciplina de Arquitetura de Computadores, código tal, e aí pega lá o código no CIGAR, durante o período suplementar 2019.4, e gostaríamos de pedir o aproveitamento, não é dispensa, tá, pessoal? É o aproveitamento da disciplina ministrada pelo professor Everton, bababá, e encaminhar isso, né, por e-mail para a Rivailda, né, que é a secretária do curso de vocês, eu acredito, para que se crie um único processo. Daí eu vou enviar também, vou até falar mais perto do microfone aqui, daí eu vou enviar também uma mensagem, né, com um documento atestando que as duas disciplinas elas têm equivalência, então vocês podem ter esse aproveitamento, para sexta-feira esse aproveitamento ser aprovado e quem precisar se matricular na segunda em uma disciplina que tem arquitetura de computadores como pré-requisito, poder fazer essa matrícula sem maiores problemas. Então a gente vai ter que estar muito antenados, tá? Então eu vou pedir, se possível, o pessoal de ciência da computação se organizem. Se vocês não sabem, todos os alunos de ciência da computação que estão na disciplina, me avisem, aí eu passo os nomes para vocês, e aí a gente tem que se articular para realmente ter esse pedido feito e aprovado até sexta. Vai ser uma espécie de gincana maluca, mas infelizmente é o que a gente tem para essa semana. Da minha parte eu vou tentar liberar as notas finais tão rápido quanto possível. Torço para que todos vocês possam ir bem e não precisem ir para a final, porque caso alguém vá para a final, essa vai ser mais uma questão que a gente vai ter que se preocupar. Mas, enfim, como a final está prevista para acontecer na sexta, às 10 horas da manhã até meio-dia, então um prazo máximo aí para a gente ter notas é algo em torno de meio-dia da sexta-feira, meio-dia e meia. Então a gente vai ter uma janela de tempo realmente apertada para trabalhar, ok? Esse é o principal aviso, só é válido para o pessoal de ciência da computação, não vale para engenharia de computação. O motivo disso, de eu ter aberto a turma para engenharia e não para ciência, é porque a informação que eu tinha antes de começar o semestre era aquela da previsão de matrícula. Cada coordenação pediu para os alunos preencherem um formulário informando quais são as disciplinas que eles planejavam se matricular. E aí a informação que eu recebi é que tinha uma demanda maior em engenharia de computação do que em ciência da computação, mas depois da matrícula eu tomei um susto porque a situação se inverteu, né? Tem mais aluno de ciência da computação do que engenharia. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se vocês mudaram de ideia no meio do caminho, talvez tenha faltado vaga em outras disciplinas e a arquitetura tenha sido o plano B, mas assim,
Infelizmente, a gente vai ter que realmente estar de olho nesse processo de aproveitamento. E para o próximo semestre, aí eu acredito que eu já vou ofertar as turmas separadas direitinho para ciência da computação, ciência da computação e engenharia de computação. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Professor, quanto à implementação, precisaremos criar apenas aquela tabela com cada microinstrução por linha? Sim, vocês vão ter que dar a nova versão do microprograma, tá? Então, nas partes 3 e 4, eu implementei passo a passo todo o microprograma. Daí vocês vão ter que dar a versão atualizada, incluindo a ou as microinstruções relacionadas à instrução que vocês precisam implementar. Tem algum modelo de relatório a se seguir ou basta responder os questionamentos da especificação? A gente não tem modelo, certo? Mas quando a gente fala de relatório, já fica subentendido que eu estou esperando que seja algo que possua uma introdução, um corpo de desenvolvimento e uma conclusão, tá? Isso é básico. Então, o modelo do relatório em termos de regras, eu quero que seja ABNT, não precisa ser tão rigoroso assim, mas precisa ser minimamente organizado, tá? Não cometam alguns erros que eu já vi acontecendo em semestres anteriores, de gente entregando relatório que, caramba, primeiro eu não sei se a própria pessoa leu o relatório depois, para ver a quantidade de coisa que ficou sem sentido, que ficou escrita errada, que passou ali no texto. Não tem alinhamento, os parágrafos tudo desalinhados à direita, por exemplo. O texto começa com um tamanho de fonte e termina com outro. Não sei se rolou Ctrl+C, Ctrl+V e o Ctrl+V saiu errado. Uma pessoa salvou, gerou o PDF, mandou de qualquer jeito. Tipo, não façam isso, tá? Mas com essas recomendações gerais de puro bom senso, tem início, meio e fim, está minimamente organizado, aí você organiza o relatório do jeito que você quiser. E claro, no relatório eu preciso encontrar respostas para aquelas questões que eu coloquei, que é o conjunto mínimo que eu vou esperar. Se vocês quiserem complementar com mais informações, quiserem começar a filosofar, imaginar o futuro, cara, fica à vontade. Certo? Mas a questão da quantidade mínima de informação esperada são aqueles tópicos que eu coloquei. Eu coloco justamente para não sair críticas depois, né, do tipo, eu não sabia que você estava esperando isso. Bom, você sabe, tá? Diagrama de... certo. Quanto ao desenvolvimento do diagrama, alguma dica sobre algum ambiente que possamos fazê-lo, quartos, etc., cara, sem dicas, tá? Em semestres anteriores, a galera usou uma ferramenta muito boa chamada Paint, do Windows e afins. Eles pegaram a imagem do slide e fizeram um puxadinho lá e colocaram os estados. Honestamente, eu não me importo. A qualidade da imagem, beleza, não precisa ser a coisa mais profissional do mundo, basta que eu entenda. Então, não esquentem muito com, cara, o diagrama não está tão apresentável. Isso eu já relevo mais, tá? Assim, teoricamente é bom que as imagens tenham a maior qualidade possível, mas se isso for virar uma fonte de preocupação, cara, eu vou ter que aprender a instalar um programa. Não, aí improvisa, que infelizmente a gente também não tem esse tempo todo para ficar tão atento assim a detalhes, tá? Beleza, e gente, eu de novo não tenho um roteiro para essa aula e dessa vez a gente não tem uma lista de exercícios como a gente tinha em Assembly. A lista de exercícios meio que implicitamente eu resolvi ao longo das aulas. Ok, como é que eu implemento as instruções? Não existe muita coisa criativa para a gente fazer aqui não, sabe? Basicamente... você tem um controle do caminho de dados, você tem um conjunto de instruções e você tem que implementar essas instruções. Essa é a missão, é fazer o controle de alguma forma, por hardware, por microprogramação, mas esse controle tem que ser feito. Então, a novidade, né, que eu coloquei nas videoaulas que eu gravei agora, diferente da videoaula que, por exemplo, eu gravei no final do semestre regular, quando a gente teve a transição, né, do regime presencial para o regime remoto, é justamente o fato de que
No semestre regular, eu apresentava nos slides a solução já prontinha, porque geralmente eu uso o quadro e vou conversando com a turma para resolver isso em sala de aula. Dessa vez eu tentei deixar o vídeo mais passo a passo que eu pude para vocês entenderem bem direitinho o porquê de cada coisa, de onde estava vindo cada coisa, e isso terminou sendo lista de exercício que eu resolvi. Tá? Então, eu posso até repassar uma ou outra implementação, se vocês precisarem, se vocês tiverem dúvidas, mas eu não vou resolver uma lista de exercícios aqui. Então, eu estou totalmente pendurado nas dúvidas de vocês, certo? O que vocês quiserem perguntar aí, a hora é agora, porque depois, já sabe, nosso prazo é curtinho. A solução para esse problema, eu já vou dizer que ela é simples. Eu não acho que tem uma solução única, mas certamente a gente vai ter algumas soluções mais naturais do que outras. E assim, vocês visualizando uma solução que seja válida e que não seja nenhum absurdo em termos de eficiência, em termos de dificuldade desnecessária, joga no relatório. Tá? Eu não estou esperando que vá ser aquela coisa que vocês precisam pensar muito. Se vocês entenderem o negócio, vocês vão ver, pô, dá para fazer isso assim. Põe no relatório e entrega. Tá? Dá para mandar isso aí antes das 2 horas da tarde hoje, logo depois que vocês almoçarem. Valeu, Victor, pelo feedback positivo. Eu acredito que a gente teve erros e acertos nesse semestre. Tá? Vocês são bem bonzinhos nas avaliações de vocês. Eu tento, assim, eu sou de boas com relação a críticas, como eu falei para vocês. Eu não vou encarar críticas com sentimentalismo, tá? E eu sou o primeiro a admitir que tem coisas ali, muitas, a serem melhoradas em termos de aulas, mas foi um bom esforço. Eu estou particularmente feliz que a gente conseguiu fazer avanços. Se você vê os primeiros vídeos que estão no canal do YouTube e os vídeos que estão agora, a gente realmente conseguiu subir a qualidade, mas a gente ainda tem chão a percorrer. Mas que bom que vocês gostaram, tá? Essa aula vai ser disponibilizada ainda hoje, sim. Já. E o meu ritual geralmente é assim que termina a aula, eu faço o download do vídeo da plataforma Twitch. Eu não edito absolutamente nada, esse é um dia feliz, é um vídeo que eu não tenho que editar. E aí eu jogo ele na íntegra lá no YouTube, e aí tem aqueles momentos de minutos para começar a aula, vocês têm que achar o ponto lá no vídeo para saber onde é que a aula começa de verdade, mas aí eu tô deixando isso aí de diversão para vocês, tá? Mas sim, a expectativa é que esse negócio fique liberado aí até, sei lá, 2 horas da tarde de hoje. Ok, dúvidas, que bom. Eu sempre tenho medo desse momento que eu preciso das dúvidas de vocês, porque se vocês me deixam no vácuo, a aula fica no vácuo também. Então temos dúvidas, eu vou passar uma a uma. Se eu pular alguma, por favor, me lembre. De vez em quando eu perco o chat aqui, tá certo? Principalmente porque agora eu tô com o chat na minha frente, mas quando eu começar a usar slide aqui, o chat vai para minha esquerda, aí é quando eu começo a perder mensagem, tá? Vamos lá. Professor, tem como fazer um exemplo com instruções de desvio condicional? Tem. Deixa eu ver logo o pacote para ver se tem perguntas relacionadas. Professor, na versão simplificada do caminho de dados do MIPS, qual a necessidade dos registradores AIP? Certo, não está relacionado, são 2 perguntas diferentes. Como não sei minhas notas, como será a final em questão de assuntos? Não, a questão de assuntos é fácil, a final é todo assunto, incluindo assembly e microarquitetura. Tá? A única coisa que eu não cobro na final é a questão de memória virtual, proteção de memória, porque esse é um assunto que eu considero quase que extra, porque ele tem muita sobreposição em outras disciplinas. Eu vou disponibilizar esses vídeos, na verdade esses vídeos já existem no canal, vocês já podem acessar eles lá, mas aí só por uma questão de manter um bom padrão, eu vou regravar aqueles vídeos. Agora eu só não garanto regravar isso essa semana. Então estou considerando que esses vídeos já foram entregues para vocês e regravar é um luxo que não necessariamente precisa ser feito ainda esse semestre, tá? Mas no tempo normal, né, que vai até sexta-feira. Mas o assunto é esse. E as notas, eu estou tentando liberar quase que todo o meu tempo para essas correções. Eu estou já bem avançado
na mini avaliação 5. Assim que a 6 sai hoje, se Deus quiser, tá? E aí vocês têm nota 2. E a correção do trabalho em assembly, eu espero que seja relativamente rápida, porque eu tive o mínimo de juízo para passar um problema limitado. Então, eu não estou esperando ter tantos problemas que eu vá precisar de muito tempo para corrigir os projetos de assembly de vocês. Então, a minha estimativa é que até amanhã vocês tenham todas as notas que vocês já entregaram. O sufoco vai ser esse relatório. Aí eu já estou pensando em estratégias altamente exóticas aí, do tipo, eu vou, sei lá, acordar de meia-noite da quarta para quinta, passar a madrugada corrigindo os relatórios para na quinta de manhã ter nota para vocês. Não estou prometendo fazer isso não, eu não vou curtir fazer isso, certo? Mas é uma situação tão desesperada, tipo, o semestre já tem só 10 semanas ao invés das 20 normalmente que um semestre tem. E ainda por cima essa questão de o reaproveitamento de disciplinas tem que acontecer na última semana, então é quase que uma forçada de barra para o semestre terminar em 9 semanas, aí é dose. Então eu estou vendo aí o que é que a gente vai fazer, tá? Mas o assunto vocês sabem. A única dúvida é eu vou ou não vou para a final. Aí eu estou providenciando para liberar esses resultados para vocês. Das 3 primeiras notas até amanhã, só vai ficar um buraco do relatório, mas esse relatório eu já estou ciente que eu tenho que corrigir assim em tempo recorde. Então eu vou fazer, vou assumir esse compromisso com vocês, tá? Beleza, deixa eu fazer aqui o joguinho de transição de telas. Só um segundo, tá, gente? Agora é o meu momento de brigar aqui com o OBS. Como é que eu não tiro o chat daqui? Tá certo. Um segundo. Não tá legal isso aqui ainda. Isso aqui tem que diminuir um pouquinho. Isso aqui tem que ir um pouquinho mais pra cima. Tá. Essa câmera aqui. Gente, não é fácil fazer uma coisa minimamente funcional aqui. Vamos lá, transição. Se deu certo? Acho que deu. Quer dizer, mais ou menos. Não ficou tão bom quanto eu gostaria que ficasse, não. Mas ok, vai assim mesmo. Tá bom, vamos lá. A primeira dúvida aqui é, a média final será apenas a média aritmética das 4 notas ou terá alguma variável? Se por variável você quiser dizer peso, não. É média aritmética, tá? Soma dividido por 4. Vamos lá. Fazer um exemplo de desvio condicional. Eu vou responder primeiro dos registradores A e B, porque é mais simples de responder essa. Certo, isso aqui sai, isso aqui vem, caramba. Tá. Certo. Não. Ué, não deu certo aqui não meu esquema, gente. Aí que OBS 1 a 0 aqui. Eu preciso fazer o que, gente? Isso. Nossa, é muito chato fazer isso. Tá, beleza. Vamos lá. Então vocês estão vendo aqui. Por que que eu preciso do registradores A e B nessa versão do caminho de dados que é o caminho multiciclo, tá? É porque a leitura dos registradores ela acontece no início do ciclo, é quando depois que o sinal de controle ele estabiliza, a gente
a gente começa a propagar o conteúdo de um registrador num barramento até que a entidade, né, a unidade funcional que está ligada do outro lado do barramento, ela consiga receber esses dados. Então, existe um tempo necessário para que eu propague os endereços do meu registrador de instrução, os endereços dos registradores para o banco de registradores, que precisa de um tempo para poder propagar o conteúdo desses registradores para a sua saída, certo? Isso vai gerar um atraso e esses dados eles deveriam ser disponibilizados mais rapidamente no início de um ciclo para que eles possam ser utilizados em tempo hábil, dentro da janela entre os dois pulsos de relógio que marcam o meu ciclo. Então, para evitar maiores dores de cabeça, então o projetista ele realmente decidiu criar esses dois registradores temporários para a gente fazer a leitura dos registradores em um banco de registradores em um ciclo e deixar o resultado pronto para ser utilizado no ciclo seguinte, certo? Então, como esse é um processo que precisa de um tempo, então, ok, a gente vai alocar um ciclo para fazer essa leitura e aí o conteúdo ele vai ficar realmente pronto no ciclo seguinte. Então, toda vez que a gente quer carregar dados de um ciclo para outro ciclo, não tem jeito. A gente precisa de um registrador para lembrar disso e por esse motivo foram criados os registradores A e B, certo? Então, no ciclo seguinte, aí sim, não tem que acionar registrador, não tem nada, o dado já vai estar prontinho nessa entrada do multiplexador, vai ser somente uma questão de, bom, se a gente realmente quer selecionar esse A como entrada aqui, então a gente vai ajustar esse sinal de controle aqui, o ALU Source A, para poder dizer é essa entrada que eu quero e aí esse dado já vai seguir para dentro da ULA e ele vai ser trabalhado, certo? Ok. Tá. Aí vamos. Nada. Vamos lá. É porque. Por que eu tô fazendo essa zoeira toda aqui, tá, gente? É porque eu tô tendo que trocar de arquivos. Eu tenho parte 3, parte 4, e aí o troço realmente fica confuso aqui. E eu tô tentando botar aqui a minha tela inteira porque a coisa fica mais feiosa, mais confusa ainda. Deixa eu ver se eu vou subindo meu nível de profissionalismo de streamer aqui. Cadê o troço? Não, botei. Certo. Transição. Bom, pelo menos foi mais rápido, tá? Aí vocês estão vendo aí a parte 2, né? Os slides que eu apresentei aqui na... Não, vocês não estão vendo isso. Vocês estão vendo ainda... na verdade, isso aqui não era o que eu queria fazer ainda. Um segundo. Por favor, gente, tenham paciência com esse streamer idoso aqui que vos apresenta, que realmente a parada aqui é tensa para mim. Captura de janela. Transição. Beleza. Essa parte aqui, 3. Tá. E foi aqui que a gente começou a parte da implementação, porque aqui agora eu vou tentar responder a dúvida, né, de quem perguntou sobre a questão do desvio condicional, tá? Essa é uma história que vai um pouco longe, porque quais são os estados associados à instrução de desvio condicional, que é a instrução back, tá? São esses 3 estados aqui: busca da próxima instrução na memória e incremento do contador de programa. Em seguida, decodificação e passos que podem ser úteis para a execução de determinadas instruções, caso a decodificação confirme que a instrução no registrador de instrução seja uma dessas instruções. Então,
O que é que a gente vai adiantar? Bom, leitura de registradores, a gente vai checar o que provavelmente seriam os campos RS e RT. Por que que eu digo provavelmente? É porque pode ser uma instrução J que está lá no registrador de instrução, que J, no formato, não tem campo RS e RT. Tá? Então eu vou estar lendo lixo, vou colocar lixo nos registradores A e B, mas como eu não vou usar os registradores A e B de qualquer forma, então esse é uma questão que não tem problema, tá? Não realmente atrapalha. Mas como os formatos R e os formatos I, eles possuem campos RS, então a probabilidade de eu estar fazendo algo útil ao tentar adiantar a leitura desses registradores indicados nesses campos é alta, certo? E a outra coisa que eu faço para colocar a ULA ocupada, para aproveitar o tempo da ULA, é pegar o conteúdo de PC e somar com o conteúdo de um imediato de 16 bits deslocados 2 bits para a esquerda, isso ainda na fase de decodificação. Então, talvez a maior confusão da instrução back seja o fato de que uma coisa muito importante relacionada ao desvio condicional, que é o cálculo do endereço para onde eu estou desviando, ela acontece na fase de decodificação, certo? Ele não vai acontecer na fase no estado que é específico do back aqui. Tá? Então, deixa eu tentar e por partes aqui. O que é que a gente precisa fazer? Vou avançar aqui um pouquinho. O que é que a gente precisa fazer para buscar a próxima instrução na memória? Bom, a gente precisa fazer um acesso à memória utilizando PC como o meu endereço. Eu tenho que habilitar o registrador de instrução para receber o que essa memória vai produzir, e no mesmo ciclo eu aproveito para colocar o conteúdo de PC na primeira entrada da ULA, a constante 4 na segunda entrada da ULA, incrementar e ainda nesse ciclo pegar o resultado da ULA e colocar aqui em PC. A saída imediata da ULA, ela é a entrada 0 desse multiplexador que está ligado na entrada de PC. Então basta eu selecionar essa entrada, essa seleção é feita através do sinal de controle PC Source, e daí esse dado vai ser alimentado na entrada de PC. PC vai estar habilitado para gravação. Por que PC está habilitado para gravação? Bom, porque a gente também vai ter o cuidado de habilitar o sinal de controle PC Write, e aí PC vai ser escrito com o que tiver na entrada dele, e tudo isso está feito. E para que a gente chegue a esse efeito, a microinstrução que a gente utiliza é essa aqui, tá? Pulando já toda a explicação detalhada, eu tenho que informar para a unidade de controle, faço uma soma, os operandos são na entrada 1 PC, na entrada 2 4, tudo isso consultando do tabelão. O tabelão tem que me mostrar as possibilidades com o caminho de dados. A propósito, esse é um problema para o trabalho de vocês. Talvez, olha as dicas fluindo aí, talvez vocês precisem de algo que não está no tabelão. E nessa hora vocês têm que se perguntar, tá, mas o caminho de dados ele permite que faça isso? Se ele permitir que faça isso, que isso seja feito, então vocês vão ter que alterar o tabelão. Tá? Mas é pelo menos só o tabelão. Vocês vão criar uma combinação de sinais de controle, que vai ser a microinstrução ali, código de máquina mesmo, e como o tabelão é uma representação um pouco mais alto nível, é o assembly, aspas, da microprogramação, então vocês podem colocar uma representação simbólica a critério de vocês no tabelão, e na implementação da microinstrução de vocês fazerem uso dessa representação que vocês incluíram no tabelão. Nesse caso é importante botar no relatório como é que ficou o tabelão após a mudança de vocês. Tá? Nesse semestre em particular eu não pedi assim, para vocês mudarem o caminho de dados. Qual a diferença desse projeto para de semestres anteriores? Alguns de vocês perguntam, né? Eu, em semestres anteriores, eventualmente pedia para mudar alguma coisa no caminho de dados para ser possível a implementação da instrução que eu pediria para vocês implementarem. Mas aí eu tive que realmente maneirar, então eu já estou dando a dica para vocês, não precisa mexer em nada no caminho de dados, do jeito que o caminho de dados está implementável, mas talvez precise mexer no tabelão, certo? Ok.
Então, eu preciso solicitar a memória para fazer a leitura, né, do conteúdo apontado, contido, endereço contido no registrador PC. O registrador PC vai ser atualizado com o que a ULA produzir, através dessa operação que eu especifiquei aqui, e a próxima microinstrução é literalmente o próximo endereço na minha memória de controle, porque eu não tenho nada para decidir. Depois de buscar a instrução na memória, eu vou decodificar, então, direto para a fase de decodificação. Tá? Então, essa é a primeira parte da implementação de uma instrução de desvio condicional. Na verdade, essa é a primeira parte da implementação de qualquer instrução. A segunda parte também é comum a todas as instruções, né? E o que é que eu vou fazer? Eu preciso dar um tempo para que os bits mais significativos, que são o opcode, os 6 bits mais significativos, eles sejam propagados para dentro da minha unidade de controle, para que ela então possa consultar uma tabela de despacho 1 para dizer qual é a próxima microinstrução que deverá ser executada em seguida. E aí a próxima microinstrução é específica da instrução que esteja no meu registrador de instrução. Tá? Mas isso é uma coisa que só diz respeito à unidade de controle, e aí fica o meu caminho de dados todo sem fazer nada. Isso não é uma boa ideia. Eu quero que o meu caminho de dados trabalhe todos os ciclos, então eu coloco o caminho de dados para fazer coisas que talvez eu use. Tá? Uma dessas coisas muito provavelmente eu irei utilizar, que é assuma que o registrador de instrução nos bits de 26 a 31 e 21 a 25 possui o campo, né, o registrador possui os campos RS e RT, que vão indicar registradores que precisarão ser lidos. Assumindo isso, então eu vou esperar que o meu banco de registradores receba, né, esses números e acesse internamente seus registradores e coloque o conteúdo desses registradores nos registradores temporários A e B, para que esses registradores possam ser utilizados em ciclos seguintes, ok? Então essa é uma coisa que eu vou fazer. Quando é que isso acontece? Na fase de decodificação. A outra coisa é específica para a instrução back. E ela só vai ser útil se realmente eu der a sorte da instrução que eu estiver decodificando ser back. Do contrário, eu vou desprezar nos ciclos seguintes isso que eu vou dizer agora, que é: pegue o conteúdo do registrador PC e some com a saída do deslocador de 2 bits à esquerda. Pai, esse deslocador está deslocando o quê? A saída do extensor de sinal. Não ajudou porcaria nenhuma. O extensor de sinal ele está estendendo o quê? Os 16 bits menos significativos da instrução. Estamos chegando em algum lugar. O que raios é os 16 bits menos significativos da instrução? Bom, no formato I é um número imediato que é um deslocamento, tá? De um byte, se for no caso das instruções LW e SW, que usam o tipo I, ou de palavras de 4 bytes, no caso da instrução back, que está fazendo referência a instruções, e instruções são sempre alinhadas a palavras de 4 bytes, porque não existe instrução de 1, 2, 3 bytes na arquitetura MIPS 32, certo? Então, eu vou fazer de conta que os 16 bits menos significativos realmente são esse endereço, né, imediato. Eu vou transformar isso em uma representação de 32 bits através do meu extensor de sinal. Eu vou deslocar 2 bits à esquerda e, na prática, isso significa o número que está lá multiplique por 4. Então, você vai transformar algo que é número da instrução em algo que é endereço do primeiro byte da instrução. E você vai colocar isso na segunda entrada da ULA e você vai somar, e isso vai te dar o endereço do desvio, ou seja, o endereço de onde está a instrução, para onde eu devo desviar, se a minha condição for atendida. E eu vou deixar esse endereço prontinho, lindo, maravilhoso, aqui disponibilizado no registrador de saída da ULA, que vai lembrar dele no ciclo seguinte. E para alcançar esse efeito, tá? A minha microinstrução fica assim, tá? Some esse deslocador 2 bits à esquerda com o PC, ok?
faça a leitura dos registradores indicados nos campos RS e RT e põe nos registradores temporários A e B. E unidade de controle, pela mãe de guarda, consulte a tabela de despacho 1, porque eu preciso saber exatamente qual é a próxima microinstrução. Então, por que isso tem a ver com a instrução back? Hoje a gente explica aqui no slide, porque back, o uso dela é esse aqui. Você passa 3 parâmetros em back. 2 registradores que terão seus conteúdos comparados e um número de uma instrução para onde esse desvio deve acontecer. E aí você tem que pegar esse número da instrução e multiplicar por 4. E é esse número aqui que está representado nos 16 bits menos significativos. Então, o que você está colocando no registrador de saída da aula nesse ciclo de decodificação é esse número multiplicado por 4 que você vai usar caso o conteúdo desses 2 registradores seja igual. Esse é o segundo estado, ainda está faltando um estado para a gente terminar de implementar back. Deixa eu ver aqui. Professor, eu não entendi como que eu chego naqueles nomes presentes nos estados de diagrama. Tá, beleza. Como isso aqui é outra pergunta, eu vou responder em seguida. Deixa eu só concluir a implementação do back, que essa pergunta aqui foi mais pedreira e aí a gente vai precisar de tempo. Tá? E agora eu vou trocar porque o fim dessa implementação ele aconteceu na videoaula seguinte, né? Então, sai essa videoaula, volta para esse slide, aqui eu troco a captura de janela, certo. Então eu estou ficando um pouco menos lento aqui na configuração dos troços. E aí, cadê? Passo o mod slide, quando é que back continuou sendo implementada? Depois da instrução R, que é essa aqui, pronto. Aí, depois que eu saí da fase de decodificação, aí a tabela de despacho me leva para a microinstrução de endereço 8, referente ao estado 8, que é a microinstrução específica da instrução back. E quando chega nesse ponto, aí eu já estou com muita coisa adiantada para essa instrução. Por quê? Porque o endereço para onde eu devo desviar já está aqui no registrador de saída da aula. O conteúdo dos registradores que eu preciso comparar já está aqui nos registradores A e B. Tudo isso foi feito quando? Na fase de decodificação, certo? Que eu acabei de explicar para vocês. Então, só para finalizar a instrução back, o que eu vou fazer é, primeiro o registrador vai para a primeira entrada da ULA, segundo o registrador vai para a segunda entrada da ULA, faço uma subtração. Se o resultado dessa subtração for 0, é porque o conteúdo desses registradores é igual. Isso é um negócio importante, porque o nome da instrução é branch if equal. Desvie se os números forem iguais. Então, para nós aqui no baixo nível, a condição é a flag 0 da ULA, ela vai ser ligada, ela tem que ser ligada. Então, eu vou dizer, atualize PC. Com esse endereço que está aqui no registrador de saída da ULA, já está pronto, se a minha ULA produzir um 0 aqui. Tá? Então a ULA vai fazer a sua operação, se deu 0, ela vai propagar esse 0 para essas portas lógicas e o efeito prático desse 1, na verdade ela vai propagar um 1. Tá? Se deu 0, a flag é 1. E esse 1, feito AND com PCWrite Conditional, que é um sinal de controle que a gente vai ativar, ele vai habilitar o registrador PC para escrita e esse endereço vai ser escrito. E o que é que isso significa? O desvio vai acontecer. Se o conteúdo dos dois registradores não fosse igual, essa flag 0 não seria ativada. E aí, por mais que eu habilite o sinal de controle PCWrite Conditional, eu estou fazendo um AND entre PCWrite Conditional e essa flag 0. E aí o resultado desse AND é 0. E aí eu não vou habilitar o registrador PC para escrita e PC não vai ser atualizado. Aí nesse caso vai para onde? Bom, ele vai executar a próxima instrução. E isso vocês já sabem, porque vocês já programaram em Assembly, sabem que quando um desvio condicional não é feito, é a próxima instrução que é executada. Para obtermos esse efeito, a microinstrução é essa aqui. Faço uma subtração entre A e B. A escrita no registrador PC está condicionada
E como isso encerra a execução, a implementação dessa instrução, a próxima microinstrução tem que ser a microinstrução 0, por isso que o campo sequencing é preenchido com fetch. É a explicação longa. Se alguém de vocês, não tiver entendido algum aspecto, agora é um lindo momento para vocês fazerem essa pergunta, certo? Não existe pergunta estúpida, tá? Eu entendo que são muitos detalhes. É fácil a gente ignorar algum detalhe e um detalhe perdido é na verdade um monte de coisa que não vai ser entendido, tá? Enquanto vocês estão colocando a pergunta, aí deixa eu responder a pergunta que está no ar aqui. Professor, não entendi como que eu chego naqueles nomes presentes nos estados do diagrama de estados, pois esses nomes são diferentes daqueles presentes no tabelão. Vamos lá. Se por nomes você está dizendo o preenchimento aqui na minha microinstrução, vamos ver. O tabelão aqui, ó, por exemplo, subit está aqui, subit está aqui. A está aqui, sócio 1. A tá aqui. Vamos para isso que é mais diferentão. PC Write Control eu coloquei a Luaut Cont. PC Write Control eu tenho a opção a Luaut Cont. Os nomes são iguais. Nome dos campos. PC Write Control. Sócio 2, sócio 1, Alu Control. Alu Control, sócio 1, sócio 2, PC Write Control. É igual também. A única coisa que eu tenho liberdade é na escolha do label. E aí o label realmente posso batizar com o nome que eu quiser, é apenas um nome simbólico que diz respeito a uma microinstrução na minha memória de controle, mas eu adoto uma convenção que é quando a microinstrução é alcançável por uma tabela de despacho, eu coloco o número dessa tabela de despacho no final do nome. Isso é só uma convenção para a organização do meu microprograma, tá? Fora isso, os nomes batem aqui. Certo? Então você pode sim usar os nomes que estão no tabelão, a única liberdade criativa fica por conta da escolha do label. Label Catita é um exímio label, piadístico, tá? Eu uso muito Catita para nome de variável à torta e à direita, mas quando eu estou em modo zoeira, certo? Eu tenho medo porque eu já tomei uma na cabeça, depois eu fui pegar um programa em Assembly que tinha Catita para todo lado do programa, nome de label, nome de variável, rimos muito, a nota foi baixa, tá? Porque o programa fica ilegível. Não façam isso na vida real, pela mãe do guarda. Vamos para a próxima. Fetch precisa ser o label para a primeira instrução. Fetch precisa ser o label para a primeira instrução. Eu acho uma boa a gente manter. Ele precisa ser o label? Não. A primeira microinstrução, ela precisa estar no endereço 0. Isso sim, tá? Na minha memória de controle. Agora, o label é um nome simbólico, a gente pode mudar. Mas eu não recomendo, porque assim é um nome bem bom, sabe? Ele indica realmente o que a gente está fazendo ali. A gente está fazendo exatamente fetch formalmente. Um fetch é a busca da próxima instrução na memória. Então, para evitar maus entendidos, eu sugiro a manutenção do nome. Agora, se você tiver um bom motivo para mudar, você pode mudar, justifica no relatório e aí, se a coisa fizer sentido, a gente aceita. Não vai fazer com que o teu microprograma esteja errado, certo? Legal. Aí eu acho que eu acabei as perguntas que eu tinha, então eu preciso de mais perguntas, certo? Deixa eu voltar aqui para minha... Vou aproveitar para tentar ajeitar essa tela aqui. Aqui, pronto. Pelo menos eu corto um pouquinho menos do S de sistemas aqui. E tá errado esse título totalmente. Eu botei organização de sistemas que eu tô dando Ctrl+C, Ctrl+V em slide, mas não, a gente já passou do top para organização de sistemas faz tempo, é só microarquitetura e microprogramação mesmo. Aí beleza, mais uma aula que eu vou colocar o vídeo da vergonha no YouTube, cheio de problema, candidato a substituição futura. Que mais, gente, que vocês querem perguntar? Vocês entenderam a especificação do trabalho? Assim, tá bem entendido? Vocês já têm pelo menos uma ideia geral do que vocês vão fazer?
Aí, a propósito, se alguém precisar perguntar alguma coisa mais cabulosa e queira usar a voz, tem o Discord também. O bichinho é a solução esquecida, né? Ninguém quer falar aqui live. Eu acho que na minha história de transmissões só um aluno ousou vir para o Discord, e ousar eu só digo porque parece que na cabeça de vocês é uma ousadia, porque não tem problema nenhum. É só vocês se identificarem aqui e bater um papo comigo, estilo rádio, né? Fica parecendo estação de rádio isso aqui. Ah, por enquanto tá tudo ok, falta ver a última aula. Legal. Se caso vocês tenham assistido as 3 primeiras aulas desse assunto, as 3 primeiras partes, e a coisa esteja fazendo sentido, então esse é um bom sinal, tá? Porque vocês já viram os dois extremos, né? Que é o controle do caminho de dados, então eu estou assumindo que vocês entenderam como isso é feito. Vocês precisam saber do controle do caminho de dados para saber o que é possível e o que não é possível de ser feito, para não botar no tabelão um troço que eu vou ler e vou dizer, cara, mas o caminho de dados não dá para fazer isso não, de onde veio essa ideia, tá? Então, precisa realmente entender como funciona o caminho de dados e precisa entender como funcionam as instruções, mas aí é um conjunto de 9 instruções do MIPS, é fácil, tá? A gente entender isso, principalmente com a já experiência inicial com a Assembly que vocês possuem. E daí a gente parte para o controle, tá? E aí é uma questão de entender mais os campos das microinstruções e os valores possíveis para cada um desses campos. Se está entendido, a parte 4 é mamata. É só concluir o raciocínio. E tem uma observação final lá na aula que é como a gente implementa isso, mas é simples, tá? Sem problemas. Nesse caso, eu poderia criar qualquer label para a primeira instrução e colocar no sequencing esse label, correto? Não, porque sequencing não recebe label. Isso aqui é um ponto de confusão. Vamos lá. Daqui eu mostro, daqui eu tenho um tabelão fácil aqui. Deixa eu... esse aqui ainda tá valendo, volta para cá, tabelão. Vamos lá. Perceba, sequencing, isso aqui, sec, fetch e dispatch i, onde esse i é o número 1 e 2, não são labels, tá? É uma coincidência triste que fetch aqui coincida com o label, mas isso é só uma coincidência, tá? Isso aqui são sinalizações para a minha unidade de controle sobre qual deve ser o critério de decisão da próxima microinstrução. Eu tenho 3 critérios possíveis. Próxima microinstrução é o endereço da microinstrução atual mais 1. Isso é sec. É literalmente o próximo estado da minha máquina de estados. Fetch a próxima microinstrução é 0 e acabou. Tá? Então, esse é o segundo critério. Zere o endereço, o registrador de endereço de microinstrução na unidade de controle. Isso, para quem assistiu a parte 4, vai ficar um pouco mais óbvio, porque eu falo desse registrador de microinstrução instalar lá no finzinho da parte 4, certo? E tabela de despacho 1 e 2 é um desvio condicional, onde eu vou ter uma tabela internamente na minha unidade de controle, que essa tabela vai usar os labels somente para inferir endereços, sabe? Por exemplo, caso o opcode seja associado ao back, que vocês perguntaram aqui, então eu devo desviar para a microinstrução de rótulo back 1. É só isso, tá? Na prática, se eu for ver aqui na minha... Deixa eu, na verdade, passar para o meu microprograma aqui. Pronto, esse aqui é o meu microprograma completo, tá? Eu tenho a microinstrução 0, 1, 2, 3, 4. Então, na tabela 1, que eu vou usar aqui na minha microinstrução 1, dispatch 1, eu vou chegar lá e vou ver. Cara, o opcode que está no registrador de instrução é um back, aí eu consulto a tabela. Aí nessa tabela eu tenho, se for back, desvie para a microinstrução do rótulo de back. Sendo que, olha, back, a microinstrução específica dele é a microinstrução 8.
tá? Então, eu vou substituir o nome simbólico do label pelo endereço 8. Então, na prática, a tabela vai ter o número do opcode do back e na outra coluna ela vai relacionar esse número com o número 8, porque eu sei que eu vou ter que vir para a microinstrução 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanto é que ela está com o label back 1 aqui. Certo? Isso. É por isso que é uma boa manter o padrão, sabe? Porque esse padrão realmente está pensado justamente para a gente, vendo agora o microprograma completo, identificar fácil aqui essas microinstruções aqui que tem o 1, elas são alcançáveis a partir desse dispatch 1 que acontece nessa microinstrução aqui. E as microinstruções que tem o número 2, a gente geralmente vai executar elas em decorrência desse dispatch 2 que vai acontecer nessa microinstrução de número 2 aqui, tá? Que mais? Que mais? Que a gente tem aí de dúvidas? Deixa eu usar aqui o meu Neosoro, porque o nariz já tá tupindo, aí eu começo a aula falando normal e termino a aula fanho. Precisa de dúvidas, mandem dúvidas, senão aí eu vou dar a aula por concluída, aí vai ficar uma aula mais curtinha. Então a hora de perguntar é agora. Deixa eu aproveitar, deixa eu ver se faz sentido a gente fazer comentários aqui sobre a especificação do projeto. Aí esse aqui eu já deixei preparado, vou sofrer menos para fazer essa transição, porque eu já tinha previsto ela aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte, tá? Então, o que é que eu estou pedindo no trabalho? Não, aqui eu corto. Um pouquinho. Eu piorei o problema, credo. Ok. Vamos lá. Suponha que houvesse uma instrução do MIPS do tipo I chamada NXTW, né? Que é Next Word aqui. E aí, essa instrução recebe dois registradores indicados nos campos RS e RT, e ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o conteúdo de um desses registradores, que é o indicado no campo RS, e ela vai só somar 4, e que é o endereço da próxima palavra, teoricamente, tá? Por que eu digo teoricamente? É porque eu estou assumindo que o registrador indicado no campo RS, ele possui um endereço que seja múltiplo de 4, senão eu vou estar desalinhado ali, eu vou sair, por exemplo, de algo que aponta para o meio de uma palavra, quando eu incrementar 4 bytes, eu vou apontar para o meio de outra palavra. Mas eu não estou pedindo para vocês checarem isso, nada, a gente assume que realmente os endereços estão certinhos, e aí esse endereço final, ele deve ser gravado no registrador indicado no campo RT. Tá? Na verdade, o registrador a ser incrementado está indicado no campo RS, é isso que eu coloquei na especificação, e o registrador a ser gravado está indicado no campo RT. Então é só isso, tá? Essa é a instrução. Eu preciso ler um registrador, eu preciso somar ele com 4 e eu preciso gravar esse resultado no outro registrador. Acabou-se. Só isso. Agora, naturalmente, como eu vou ter um novo opcode, tá? Então eu vou ter que fazer considerações naquela máquina de estados. Depois da fase de decodificação, provavelmente eu vou ter que ir para um estado que seja específico da implementação dessa instrução. Um ou mais estados. Eu não sei se eu preciso de um ou mais estados. E aqui eu estou sendo até honesto, eu não sei mesmo, porque eu não implementei isso. Então, enfim, não sei se um resolve, se precisa mais de um, mas o estado ou os estados vão ser atrelados ali à minha máquina de estados após a fase de decodificação. Vale uma menção no relatório, mas para eu fazer esse desvio eu vou ter que mudar a tabela de despacho 1 lá na minha unidade de controle, vai botar mais uma linha lá, mais um if, que diz se o opcode for dessa nova instrução super legal aqui NXTW, então devo desviar para a microinstrução de número, e aí vai ter um número lá, sendo que no caso da representação que estamos utilizando nessa parte da disciplina, esse número é um label. Então, um label, tá? Para o início, para a primeira microinstrução da tua implementação, e começa a implementar lá.
Professor, senhor, você não respondeu a pergunta. Minha dúvida é sobre os nomes contidos nos estados do diagrama de estados. Por exemplo, agora eu entendi sua pergunta, cara. Vamos lá. Vamos lá. Diagrama de estados. Vamos ver um diagrama. Você está falando desses nominhos aqui? Opa, não. Você não está vendo os nominhos. Cadê? Ainda bem que eu tenho um retorno aqui, senão eu não sei o que vocês estão vendo aí. Pronto, agora vocês estão vendo. Você está falando desses nominhos aqui? Memory, Associate, IORD e R-Write? Me confirma aí. Vou esperar a tua confirmação para a gente manter a mesma conversa. Cada estado tem vários desses nomes, tá? Não é o nome de um estado, é coisas que estão associadas a esse estado. Mas eu preciso confirmar se são esses. Isso, pronto. Esses nominhos aqui, eles são os nomes desses sinais de controle que chegam aqui na minha unidade de controle, certo? Então, o que acontece é que nessa microinstrução, por exemplo, aqui, pronto, vamos para uma... Vamos para essa microinstrução aqui que é mais simples, tá certo? Essa primeira microinstrução, onde está o cursor do meu mouse, ela é o primeiro estado específico de instrução do tipo R, que é registrador, tá certo? Onde eu digo, coloque na primeira entrada da ULA o registrador A, coloque na segunda entrada da ULA o registrador B e comande a ULA para executar, seja lá o que estiver definido no campo funct da instrução, que são os 6 bits menos significativos dessa instrução. Então, olha o que está escrito aqui. A luz source A recebe 1, a luz source B recebe 00 e a luz OP recebe 10. Vamos ver os porquês disso. A luz source A está aqui, ó, no meu cursor. E aí, quando eu acompanho essa linha, eu chego neste multiplexador que seleciona qual dessas entradas eu vou colocar aqui na saída do multiplexador que está ligado na primeira entrada da ULA. E eu disse que eu queria colocar 1, não é isso? Aqui, ó, a luz source A recebe 1. Volta aqui para o slide. 1 é a entrada A, é o registrador A. Tá? Então, eu estou colocando o conteúdo do registrador A na primeira entrada da ULA. Enquanto que em a luz source B, que é um sinal de controle de 2 bits para este outro multiplexador, eu estou selecionando a opção 00, que é essa entrada B aqui, porque é B que está ligada na opção 0. Estou colocando isso aqui na segunda entrada da ULA, certo? A LU Control, aí eu coloquei aqui na minha máquina de estados que o sinal de controle ALU OP recebe 0. Então, a minha unidade de controle vai pegar o sinal de controle ALU OP, vai colocar 0, e isso vai ser passado para a subunidade de controle específica da ULA, e 0 significa receba o que está vindo aqui dos 6 bits menos significativos do registrador de instrução e comande a ULA para realizar essa operação. De onde está saindo essa informação de que 0 é o sinal para que a ULA considere o conteúdo do campo funct para poder fazer o seu trabalho? Aí eu vou ter que mostrar para vocês aqui, só um segundo. Daqui. É desta aula aqui, a parte 2, onde quando eu apresentei a ULA, eu disse que a ULA ela ia trabalhar dessa forma aqui, ó. Dependendo do sinal de ALU OP, eu vou usar ou não, aqui nessa coluna, a definição do campo funct. Então, quando eu coloco 0 em ALU OP, e aqui essa tabela já entrega, geralmente isso aqui é feito quando eu estou executando instruções do tipo R, então eu estou dizendo para a subunidade de controle da ULA, considere para determinar qual é a instrução da ULA, seja lá o que estiver definido no campo funct da instrução, e apenas instruções do tipo R possuem o campo funct, certo? Aí você pode talvez fazer uma outra pergunta. Vamos lá, trocar de novo de janela.
Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, que vocês ainda não estão vendo, né? Mas calma, estou de olho nisso. Troco isso aqui e faço a transição. Pronto. Isso aqui que vocês estão vendo, então, que danado é isso? Não tem nada a ver com esses sinais de controle que eu acabei de dizer? Não, tem tudo a ver. Isso aqui é somente uma representação mais alto nível desses sinais de controle que eu manipulo para fazer as coisas que eu estou descrevendo aqui. Sabe por que a gente está mostrando essa representação? É para eu não pedir para vocês especificarem cada microinstrução com zeros e uns. Se são 18 sinais de controle, vocês colocarem 18 zeros e uns, tá? Isso é altamente inconveniente para vocês escreverem ou para qualquer ser humano escrever e inconveniente para eu corrigir. E o próprio autor do livro, obviamente, acha inconveniente, porque isso não é ideia minha, isso aqui é do autor do livro, que é o Patterson e o Hennessy, tá? Então, isso aqui é apenas uma representação mais alto nível desses sinais de controle. É por isso que a gente não tem uma relação entre isso e os sinais de controle. Mas, claro, em algum momento essa relação é feita. Quando essa relação é feita? Aqui, ó. Isso aqui é o último slide da parte 4 da disciplina. É quando eu digo que o conteúdo da memória de controle é uma versão parciada, vamos dizer assim, é uma versão convertida disso que eu tenho aqui, tá? Aqui, em zeros e uns para cada um dos sinais de controle. Aí sim, todos esses sinais de controle que estão aqui, eles são os sinais de controle que aparecem lá dentro dos círculozinhos dos estados e no desenho da unidade de controle do meu caminho de dados. Eles só foram traduzidos aqui porque algumas figuras eu realmente peguei da versão em inglês, outras eu peguei da versão em português. Isso gera um pouquinho de confusão, mas escreve PC é write PC, lê memória é read mem, origem B alu é alu source B, só está traduzido aqui. Realmente isso aqui foi até bom você ter indicado, que pode ser melhor, é melhor colocar a versão em inglês dessa figura. Eu fui no automático aqui e esqueci que isso poderia ser uma fonte de confusão. Depois dessa falação toda, respondi ou ficou coisa de fora? Dá um retorno aí pra gente, porque realmente não... Você precisa ter isso em mente. A coisa mais próxima que eu consigo dizer para explicar isso é a relação que existe entre uma instrução assembly e o equivalente dessa instrução em código de máquina, tá? Você não vai ver em uma instrução código de máquina, por exemplo, menções a EAX, EBX, ACX e EDX. São nomes simbólicos do assembly. Na instrução de máquina, certo? Nos zeros e uns, você vai ver os números desses registradores. Então, quem é que converte uma coisa na outra? É justamente o assembler, tá? É ele que faz isso. Então, a gente vai ter, ou pode ter, uma coisa similar a um assembler que consiga converter automaticamente algo como isso nos zeros e uns dos sinais de controle. Tá bom? Esse é um passo importante aí do meu modelo de microprogramação. Beleza. Quer mais? Tem tempo ainda, 11h30. Essa aula vai até meio-dia, dá até para ir mais longe, porque começamos um pouco atrasados, né? Então... que mais? Nada? Podemos encerrar de boas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. A Assembly é legal, gente. A Assembly é tão legal que vira jogo de computador. Isso é o quão divertido é a Assembly. Eu concordo que a Assembly
não é muito tranquilo quando ele está dando errado, né? Mas porque realmente é mais chato você depurar um programa em Assembly do que um programa de linguagem mais alto nível. Mas Assembly é legal, eu gosto de Assembly. No caso da instrução em XTW, teremos que acrescentar algo no tabelão? Muito provavelmente sim, tá? Eu nunca dou uma resposta fechada para isso por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não quero simplesmente dizer como vocês devem resolver o trabalho, tá? E o segundo motivo é que eu já dei com a língua entre os dentes, tá? Eu digo se não, isso não é possível de ser feito, aí me vem um aluno com a ideia mais absurda, entre aspas, do mundo, porque é inusitada, essa que é a palavra correta, mas o troço funciona e ele consegue fazer aquilo que a minha criatividade limitada não conseguiu enxergar, né? E aí eu tenho que me retratar depois, dizer, eita, não é que era possível mesmo, mas então por isso que eu estou dizendo que eu acho provável que vocês precisem acrescentar algo no tabelão, porque o que essa instrução precisa é factível de ser feito no caminho de dados. Pelo menos isso eu chequei, tá? Mas eu não sei se o tabelão previu isso não, certo? E aí, vocês inclusive se quiserem ser bem rebuscados, tá? Vocês podem dizer lá, e essa combinação no tabelão, ela vai manipular os sinais de controle e tal. E aí você pode usar o nome dos sinais de controle que a gente estava discutindo aqui agora, né? Aí vai dizer, nesse caso, o sinal de controle tal receberia o valor tal, o sinal de controle tal receberia o valor tal. Aí eu vou ler o relatório e vou dizer, eita, esse cabo aqui, ele sabe realmente como esse troço vai ser feito no caminho de dados, e eu leio o resto do relatório mais feliz. Tá? Isso tende a gerar notas melhores. Ok. Então, é o que? É musiquinha? Gente, porque toda vez no final dessa aula essa música que tá rolando, eu deixo minha playlist rolando aqui sem parar. E tem umas coincidências fantasmagóricas aqui, velho. Mas ok. Deixa eu botar outra musiquinha aqui. Bom, então é isso. Então eu vou encerrar, gente. Valeu mesmo pela presença de vocês. E boa sorte, tá? No trabalho. Não deixem para fazer isso em cima, tá certo? Tentem fazer isso tão rápido, começar tão rápido quanto possível, porque se surgirem dúvidas, né, vocês vão precisar tirar essas dúvidas e eu preciso de tempo para responder. E enquanto isso, eu vou estar loucamente corrigindo as atividades de vocês, e à medida que essas correções forem terminando, eu vou disponibilizando para vocês por e-mail, tá, as notas. Outro aviso. Quando a gente for postar as notas finais, aí eu vou ter que fazer uma gambiarra no Cigar, porque eu estabeleço 4 avaliações. No início do semestre, o Cigar me dá 4 campos para preencher notas, e por algum motivo esdrúxulo, no meio do semestre, o Cigar mata um campo e eu só tenho 3 campos para preencher. Aí o que é que eu preciso terminar fazendo? Eu coloco todas as notas em uma planilha e divulgo lá para vocês terem acesso, e coloco a média de vocês em todos os campos das notas. É o jeito, porque senão eu vou ter que ficar fazendo matemática para loucos para poder chegar na média que vocês chegaram com 4 notas, sendo que registrando 3 notas. Tá? Então gera menos confusão se quando eu for cadastrar as notas finais, eu pegar a média de vocês e cadastrar em todos os campos das notas. Mas se vocês quiserem a informação discriminada por nota, então vocês vão consultar essa planilha que eu vou disponibilizar lá no Cigar. E sim, Victor Gorgonho, o Discord é provavelmente a forma mais rápida de vocês terem uma resposta, tá? Porque quando eu estou também conectado no Discord, vocês veem que eu estou online, e aí a chance é que eu responda mais rapidamente para vocês lá. Se o bicho apertar, eu vou dizer, ei, entra nessa sala aqui, liga o teu microfone e vamos conversar, porque eu estou notando que ou eu ou você estamos perdidos, um dos dois está perdido, então vamos resolver isso.
E por e-mail, claro, eu respondo tão rápido quanto possível, mas pode ser que eu não esteja de olho no e-mail, enfim, tá? Mas manda por onde você quiser, cara. Mensagem de cigarro, e-mail, comentário no YouTube, postagem nos fóruns lá do cigarro, Discord. Escolhe. Beleza? Gente, então valeu pela participação de vocês. A gente vai se falando. Bons estudos, tá? Mandem brasa, tentem terminar isso aí ainda hoje, se puder. E amanhã vocês deixam para resolver as outras coisas das outras disciplinas de vocês, gente. Valeu, abração, tchau, tchau para vocês. Throw a rock into a pond, ripples fade.